No primeiro capítulo eu trago uma gama de informações sobre Zaqueu, o que era o publicano, a função que exercia, qual que era a posição que ele ocupava na cidade de Jericó e por que ele era desprezado naquele ofício. Aí eu começo a falar sobre os tributos, sobre o domínio do Império Romano, Zaqueu sendo judeu, ele exercia uma função de chefe dos publicanos, chefe dos coletores de impostos, né? E ali justamente na cidade de Jericó, em todo Israel, havia 3 polos principais de cobrança de impostos, né? Vou colocar como se fosse uma receita federal, né? E Zaqueu ocupava o cargo de chefe de uma delas. Aí, diante do povo judeu, ele era tido como um traidor, na verdade, como uma besta-fera. Para aqueles que não sabem, daí a pessoa fala, você lê Lucas lá, 19, a história de Zaqueu, eu conheço esse texto, mas quando eu vou nas igrejas, nos cultos, vou fazer a apresentação do livro, existem várias informações importantes que as pessoas não desconhecem. Por exemplo, o que significa o nome Zaqueu? E é engraçado você perguntar isso, porque é uma das coisas que a primeira, tipo, você vai ver nomes na Bíblia, a primeira coisa que você vê é o que significa o nome Zaqueu? E eu não me recordo também. E as pessoas da cidade de Jericó não o chamavam pelo nome de Zaqueu. Chamavam de adúltero, de roubador, de ladrão, de besta-fera, de impuro, de injusto, de traidor da pátria, mas nunca o chamavam de Zaqueu. Aliás, Zaqueu não podia sequer servir na sinagoga, nem como juiz, nem como testemunha, não podia frequentar os cultos, né, as reuniões de culto, não podia sequer contribuir com o caixa dos pobres da igreja em Jericó, que não era aceito. Era tido como um caso perdido pela sociedade da época. Interessante. É interessante. E aí Jesus chega justamente debaixo daquela figueira, né? Aí eu falo sobre a figueira, como que era a peculiaridade da figueira, era de fácil acesso para você instalar uma figueira. Não, e é interessante, você coloca umas informações, mas você é uma maneira. É uma maneira fácil e tão. E aí ele fica na expectativa. Gente, pra você ter uma ideia, o Genor coloca essas coisas no livro que você nem percebe que você está sendo enriquecido de informação e de uma maneira tão simples, tão fácil. Deixa eu contar eu tenho muitos testemunhos já da repercussão desse segundo livro, né? De um jovem chamado Juan, que ele mandou um áudio para mim, e ele falou assim, pastor, você esteve aqui na igreja e tal, eu sou o Juan, eu ganhei o livro do nosso pastor, e tinha um colega meu aqui da igreja que havia perguntado para mim, Juan, você leu o livro, Juan? E eu não tinha lido ainda, mas ele falou para mim, você leia pelo menos o primeiro capítulo, então, por enquanto. E eu li, pastor, ele falou no áudio para mim, eu li o capítulo, eu li tanta coisa sobre Zaqueu que eu nunca imaginava que havia. E aí eu estive num ponto de pregação aqui em Sorocaba, ministrando a palavra, e eu usei ali os subsídios desse capítulo. Tipo, e eu fiquei muito feliz, porque daí eu preguei o evangelho ali, usei o livro, e 8 almas aceitaram Jesus como Salvador, que benção, fiquei feliz, né? Aí ele falou assim, continue escrevendo, continue nos ajudando, e Deus abençoe, ficou muito grato. E eu fiquei muito feliz também, porque é recompensador a gente saber que, embora você não possa estar em muitos lugares, mas uma obra, um livro seu, ele chega e Deus abençoa o trabalho, né? Os psicólogos dizem o seguinte, embora eu não coloquei essa informação aqui, mas é fato. Um dos sons que você mais gosta de ouvir, que as pessoas mais gostam de ouvir, é o som do seu nome. Então ali, quando eu coloco a expressão que Zaqueu ele era depreciado, Zaqueu era rejeitado na sociedade de Jericó, as pessoas não o chamavam pelo nome. A importância não só dele querer ver a Cristo, mas Jesus chegar embaixo daquela figueira e chamar o Zaqueu. Que o significado é puro. Para quem não sabe, né? O nome Zaqueu significa puro. Aquele que era rejeitado, tido como sujo, como iníquo, como um ladrão, como salteador na cidade de Jericó. Jesus fala para ele, puro, desce depressa, porque hoje eu vou poder na tua casa. E aí...